que será que 8 em cada 10 podcasts não passam de 50 episódios e desistem, literalmente? Na verdade, isso não é novo, né? Quando a gente olha para a história do podcast, em áudio principalmente, isso já era algo que já ocorria já desde 2006, ali na beira de 2010, 2013. A gente teve um volume de podcasts em áudio, sem a existência de Spotify e outras plataformas, que já tinha esse fenômeno que já acontecia já. Então eu separo essa minha análise em duas partes. Uma é o podcast em áudio, a primeira fase ali dos podcasts com iTunes, os podcasts com as plataformas de podcasts especificamente, e o podcast na era do YouTube. Eu vou separar em duas partes aí para a gente poder se situar também. Eu faço parte dessa primeira geração de podcasts, tá? Tanto que até hoje eu produzo só podcasts em áudio, assim como uma grande número de pessoas. O que ocorria ali, né? Eu comecei a ouvir podcast em 2006 e o que eu percebia? Um volume de podcasts sendo criados com os mais diversos temas, e aos poucos esses podcasts, alguns deles, ou uma grande maioria, eles não passavam de 50 episódios e desistiam literalmente, né? E aí a gente tem alguns exemplos de podcasts resistentes em áudio, tá? Por isso que eu estou separando em duas fases aí. Até porque se a gente olhar para os podcasts do YouTube, a gente está falando de 2 anos para cá, né? Então, que é a grande maioria. Então, a gente não tem um histórico tão grande. Se eu olhar para podcast de áudio, eu já tenho um histórico muito, muito maior. O primeiro podcast que eu ouvi foi do Luciano Pires, o Leadercast, que é um podcast que está aí quase há 20 anos, né? Aliás, mais de 20 anos já no mercado. Assim como o Café Escriba, e depois eu conheci o Nerdcast, conheci o Monalisa de Pijamas, com a Mafalda, conheci o Papo de Gordo, e depois conheci o Depois das 11. Ou seja, fui conhecendo vários podcasts e fui consumindo esses podcasts aí diariamente. E é bom lembrar que para consumir podcast dava trabalho. Você tinha que entrar no site, baixar um download, jogar ou ouvir pelo computador, ou jogar naqueles MP3 pequenininhos, para você poder ouvir. Era a forma que tinha ali. Então, o que se percebia na época? As pessoas que faziam podcasts eram porque tinham um puta de um tesão naquilo, sabe? Era um negócio que as pessoas gostavam, né? E tinham vontade de fazer. Hoje é muito fácil você fazer um podcast. Você faz pelo celular, assim como eu estou gravando agora nesse exato momento esse episódio do Gerocast aqui pelo celular. Mas voltando à pergunta inicial, eu acredito que, primeiro, os podcasts hoje, quando as pessoas criam podcasts, eles têm um foco muito grande de audiência, né? Então existe uma tara pela audiência, que é o que os algoritmos criaram. Olha, você precisa ter audiência, você precisa ter gente. E eu acho que essa tara, na verdade, ela, vou dizer que ela é errada, mas eu acho que ela gera uma expectativa que muitas vezes não é aquilo que a pessoa acha que vai ser, né? O Gerocast mesmo, ele tem picos de downloads, depois tem épocas que não tem mais. Mas eu nunca olhei, na verdade, para o número de ouvintes do Gerocast. Nunca. Claro que os números são grandes hoje, e eu estou falando depois de mais de 500 episódios. Então a gente tem números bastante relevantes. Mas tem que fazer porque você gosta do tema, você tem que fazer porque você curte fazer, você tem que fazer porque isso, na verdade, te dá tesão fazer. Se você for fazer para ter audiência, esquece. Você vai estar entre os 8 que vai desistir a cada 10. É claro que eu estou falando de duas gerações completamente diferentes, né? Eu estou falando de um podcast em áudio, onde tinha toda uma característica, e hoje a gente está falando de verdadeiros estúdios, onde você tem uma grana investida enorme, né? Então você tem ali câmera, você tem mesa de corte, você tem ilha de edição, você tem editor, você tem redator. Ou seja, hoje os podcasts em vídeo, eles são verdadeiras empresas, coisa que na minha época não existia nem essa possibilidade, né? Então assim, são universos diferentes? São. O que eu acho que é importante?
Se você está fazendo podcast em vídeo ou em áudio, não importa qual o modelo que você está fazendo, e você gosta de fazer, continue. Esse é o tema que você curte, faça, né? Documente, na verdade, e faça porque você gosta de fazer. Se for só pela audiência, você vai estar com certeza entre 8 e 10 aí que vão desistir de tudo isso. A gente tem que gostar de fazer, né? Quando eu me pergunto por que eu não desisti nesse tempo todo do Gerocast, eu acho que eu não desisti porque eu gosto de fazer, eu gosto de gravar, eu gosto de documentar, eu gosto de reouvir alguns episódios bastante antigos. Eu acho que você gostar de fazer é essencial, né? E o público, a audiência, ele vem com o tempo, e às vezes ele vai também, ele vai embora. Então, assim, se você for olhar só para números, você vai desistir rápido. Se você for olhar, na verdade, pela vontade de fazer por fazer, aí você vai fazer, né? Então, eu acho que podcast você tem que curtir fazer, senão você não aguenta, não.